Aqui, nós vamos observar as modalidades de licitação, de acordo com a Lei 8666 de 93. Nós temos concorrência, tomada de preço, convite, concurso e leilão. Ah, professor, mas e o pregão que todo mundo fala? O pregão também é uma modalidade de licitação. Mas, se eu não me engano, ele tem uma lei específica, 10.520. Então, cuidado. Modalidades de licitação: concorrência, tomada de preço, convite, concurso, leilão e pregão. Mas, professor, os que estão na Lei 8666, veja o que a questão está pedindo para vocês. Se for de acordo com a Lei 8666, são modalidades de licitação, pode aparecer todas essas aqui, não pode aparecer pregão. Porque pregão, mais uma vez, apesar de ser uma modalidade de licitação, ele não consta da Lei 8666 porque ele tem uma lei específica. Muito cuidado com isso, porque isso aí faz vários candidatos errarem na hora da prova. Ok? Uma coisa é modalidade de licitação e modalidade de licitação constante da Lei 8666. Cuidado. Aqui a gente tem uma observação que diz que nos casos que couber convite, a administração pública pode usar tomada de preços. E em qualquer caso, ou seja, no caso que implica convite e tomada de preços, ela pode usar a concorrência, que absorve todas as outras duas situações, e vamos ver por que agora. Aqui nós temos uma tabela que diz, a definição, que dá a definição das modalidades de licitação e as suas características. Vamos lá. A primeira que a gente vai observar é o convite. Convite é uma modalidade realizada entre interessados do ramo, que trata o objeto da licitação. Atenção, cadastrados ou não na instituição. Para convidar, ele não precisa necessariamente ser cadastrado na minha instituição. Então, eles são escolhidos e convidados em número mínimo de 3 pela administração. Então, a administração pública vai ao fornecedor daquele produto ou daquele serviço para convidá-lo. Tem que ser número mínimo de 3 e eles não precisam estar necessariamente cadastrados na instituição para participar da modalidade convite. Aqui tem uma faixa de estimativa, de valores para obras e serviços de engenharia e compras e outros serviços. Professor, por que isso é separado? Porque obras e serviços de engenharia são chamados serviços especializados, customizados, exigem um alto grau de especialização para sua execução. Então, eles têm uma consideração separada em termos de valores no processo licitatório. Ao contrário de compras de outros serviços, outros bens, são bens ou produtos ou serviços que não são customizados, não exigem um alto grau de especialização para serem executados ou concluídos. Então a gente tem outra faixa de valor para discriminar esse outro tipo de serviço. A gente chama bens e serviços comuns, porque não exige um alto grau de customização nem de especialização técnica para serem executados, ao contrário dos serviços de engenharia e das obras. Então vamos lá, no convite, obras e serviços de engenharia eu posso fazer até R$150 mil, valores até R$150 mil, e bens e serviços comuns até R$80 mil. Eu posso fazer isso para convite. A tomada de preços. Atenção, porque a tomada de preço é muito parecida com a concorrência, então tem uma sutileza aí que pode pegar vocês na hora da prova. É uma modalidade de licitação. Os interessados têm que estar devidamente cadastrados ou atenderem às exigências exigidas no cadastramento. Atenção, quando falar em até o 3º dia anterior à data de recebimento
das propostas, observada a necessária qualificação, claro. Quando se falar em licitação, devidamente cadastrados e atender as necessidades exigidas até o cadastramento em até 3 dias antes da data do recebimento das propostas, isso é tomada de preço. Cuidado com essas sutilezas. Então, a tomada de preços eu posso usar para obras e serviços de engenharia até 1,5 milhão e compras, né, de bens e serviços comuns até 650 mil. Por isso que quando cabe convite, eu posso usar a tomada de preço. Se eu não quiser convidar, eu quero que o fornecedor venha até a mim, em vez de eu convidar, eu faço tomada de preço, porque ele absorve os valores do convite. Por isso que eu posso usar a tomada de preço. A concorrência é uma modalidade de licitação entre quaisquer interessados, que na fase inicial de habilitação preliminar comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital. É quase igual à tomada de preço, só que não fala em entrega em atendimento em até 3 dias antes do recebimento das propostas. Então, cuidado, que é muito parecidinho. E a concorrência pode ser usada tanto na compra ou na alienação de bens imóveis. Comprar ou alienar bens imóveis. Aí eu vou fazer a concorrência. Por exemplo, alienação ou compra de bens imóveis, eu não posso usar a tomada de preço, por mais que esteja dentro de algum valor aqui na tabela. Então, para isso eu só uso concorrência. Então, a concorrência é para até valores acima de 1,5 milhão para obras de engenharia e para bens e serviços comuns até valores acima de 650 mil. Então, o que é até valores acima? Até valores acima é tanto o acima desse valor quanto abaixo. Se fosse só valores acima de 1,5 milhão, eu não podia usar concorrência para quando coubesse convite ou tomada de preço. Como é para até valores acima, é tanto que está abaixo de 1,5 milhão, e aí por isso que eu posso usar concorrência para quando couber convite e tomada de preço, como também valores acima de 1,5 milhão. Então, cuidado com isso, ok? Vamos adiante. O concurso e leilão, que são outras modalidades de licitação, eles não servem para aquisição de um bem ou para contratação de um serviço, porque eu não estou comprando nada, né? Eles não se aplicam ao contexto das compras governamentais. O concurso não é o concurso público que a gente faz, é outro tipo de concurso. Concurso eu não estou comprando nada, né? Eu não estou adquirindo nada, eu estou fazendo uma competição que implica numa premiação. Quem fizer o melhor desenho do fulaninho vai ganhar um jantar lá no Palácio do Planalto. É uma competição que vai implicar num prêmio, vai ter um vencedor e tal, mas não estou adquirindo nada, não estou adquirindo bem nem serviço, eu estou estimulando uma competição, isso é um concurso. E o leilão? Claro, o leilão não se aplica às compras governamentais, porque leilão não compra, leilão trata de venda. Por isso que eles não estão no contexto das compras governamentais. O pregão, como eu falei, é outro tipo de licitação, mas não está na Lei 8666. Não possui restrição quanto ao valor de contratação, então isso já facilita o procedimento, né? Falamos aqui em objeto de licitação. O que é o objeto de licitação? É o material, a prestação do serviço, né? Obra, locação e alienação. Alienar não é comprar nem, diga-se de passagem, nem contratar. É você arrendar por um tempo, depois devolve. Você não está adquirindo bem, você está pagando para usar, mas não está comprando. Seguindo, alguns termos que também ajudam vocês na hora da prova. Homologado, quer dizer, foi validado. O processo licitatório foi homologado. Então, conferido todas
os trâmites, os documentos, está tudo certinho, então vão homologar, então quer dizer, vão validar. Agora, atenção com isso, adjudicado ou adjudicação. O que é isso? É a garantia do vencedor da licitação da efetivação da transação. Então, se você fala em adjudicado, né, ou adjudicação, adjudiciação, você vai dizer que o cara ganhou a licitação e vai ter o contrato celebrado. Ganhou e vai levar. Agora, muito cuidado com essa daqui. Se você disser que a adjudicação, a adjudicação é compulsória, tudo que é compulsório é condicionado, né? Compulsoriamente é uma condição que você atinge ou precisa realizar para ter aquilo. Então, a adjudicação compulsória, né, é condicionada. Ela é o seguinte: obriga a administração a dar garantia ao legítimo vencedor. Não pode abrir nova licitação, mas não implica na realização, na celebração do contrato. Então é o seguinte, vou até anotar aqui: não obriga celebrar o contrato. Celebrar contrato. Então a situação é a seguinte: na adjudicação, se ela não for compulsória, o cara ganhou, vai levar, vai realizar o contrato, vai assinar o contrato, vai vender o seu produto ou fazer o seu serviço. Beleza. Na adjudicação compulsória, é o seguinte, ó, você ganhou, você é o vencedor legítimo, vai ter lá, exemplo, 2 anos de validade é essa licitação. Então, durante esse tempo, se eu precisar de você, eu te chamo. Mas eu posso não precisar. Mas se eu precisar de você, eu estou obrigado a te contratar, a fazer o contrato, só se eu precisar nesse tempo. E eu não posso abrir outra licitação. Agora, prescreveu o prazo da licitação, ele não chamou em hipótese nenhuma o vencedor e prescreveu a licitação, ele pode fazer um novo contrato e ter um outro vencedor e contratar, no caso, o serviço, se for necessário, de outro fornecedor. Agora, durante a vigência desse edital, você ganhou, mas pode não levar, ele só vai te chamar se precisar. Isso é adjudicação compulsória. Então, cuidado com isso, porque isso confunde também, pode ser uma pegadinha aí de questão de prova. A adjudicação, ganhou, vai levar, vai celebrar o contrato. A adjudicação compulsória, ganhou, é o vencedor, ok, é reconhecido pela administração pública, ela não pode abrir um novo edital de licitação durante a vigência daquele edital, mas ela só vai te chamar para vender o seu produto ou prestar o seu serviço se ela precisar. É o ganha, mas pode não levar. E a questão aqui da carta de exclusividade. Carta de exclusividade é quando o fabricante fornece peças para os seus produtos. Quer dizer, carta de exclusividade é aquela que você está adquirindo um bem ou um produto, um produto, e você precisa fazer a manutenção dele. Você só pode comprar peças da autorizada daquele produto. Então isso se chama carta de exclusividade. Só ele pode fornecer peças para o produto que ele te vendeu, né? Você é administração pública. Vamos lá. Outros termos aqui, outras situações bem características do processo licitatório que vale aqui as dicas. Inexigibilidade da licitação, quer dizer, quando eu não tenho, não é que eu não preciso, quando eu não tenho como, não existe possibilidade de eu fazer licitação. É quando a competição é inviável. Que caso é esse, professor? Quando eu só tenho um fornecedor para aquele produto ou um prestador de serviço para aquela situação. Então, não existe licitação nesse caso. Então, vou contratar direto esse prestador ou esse fornecedor. Não tem como ter competição. Agora, a dispensa. Dispensa, a competição é viável, mas não é necessária. Eu posso fazer a licitação, mas eu não preciso.
Então, para que eu vou ter trabalho? Né? E isso, a dispensa é para bens e serviços comuns até R$8.000. Eu não preciso fazer um processo licitatório para gastar com bens e serviços sendo o valor até R$8.000. Eu posso até fazer, competir, pegar o melhor de 3 ali e ver quem é que me fornece o melhor produto ou serviço dentro desses R$8.000. Mas eu não preciso fazer. Se eu não quiser, eu vou e contrato direto a pessoa que me fornece esse bem ou me presta esse serviço para gastar até R$8.000. E como eu já expliquei, o que a gente chama de bens e serviços comuns? São materiais de consumo, serviços que não exigem alto grau de especialização ou de customização. E para isso, utiliza-se muito pregão hoje em dia. De preferência o eletrônico. Ah, por quê, professor? Porque pregão, não tem restrição de valor para o pregão. Tá? E pregão, atenção, é para bens e serviços comuns. Não existe pregão para obras e serviços de engenharia. Então, dica, pregão. Não existe restrição de valor para você usar no pregão. Ponto 1. Ponto 2. É só para bens e serviços comuns. Não se aplica a obras e serviços de engenharia porque eles são customizados, muito especializados. E 3. Por que se prefere o pregão e o eletrônico de preferência? Por causa da chamada transparência administrativa, da democratização da participação de várias empresas e da transparência de você poder consultar isso em meio eletrônico, está tudo disponível na internet para você verificar onde a administração pública está investindo o seu dinheiro. É por isso que se adota bastante o pregão eletrônico hoje em dia. E aí, como eu expliquei, bens e serviços comuns, bens e serviços não comuns, são aqueles detalhados, minuciosos, com procedimentos muito específicos, muito capciosos para serem executados. Aqui vamos ver a parte do instrumento convocatório para o processo de licitação. A gente tem a carta convite, que é, logicamente, para a modalidade de convite. Atenção, que ela não necessita de publicação em jornais e em diário oficial. Ela só é afixada no órgão. Só num quadro de aviso na entrada do órgão, essa é a única exigência. Não precisa ser publicada em diário oficial, em jornais de grande circulação. Agora, o edital é para as demais modalidades de licitação. A tomada de preço, a concorrência, o concurso, o leilão, inclusive o pregão. Então, isso tem que ser publicado em diário oficial e em jornais de grande circulação. A questão da impugnação do processo licitatório. A administração, ela é obrigada a cumprir o que está ali no edital, tanto ela quanto o licitante. Mas ela pode descumprir as normas e condições constantes no edital em caso de irregularidade. Então ela pode descumprir. E o mais importante disso aqui, da questão da impugnação, é facultado ao cidadão. O cidadão pode impugnar o edital de licitação, ele pode, se souber de algum vício, alguma inconsistência ou algum impedimento com relação às empresas participantes do processo licitatório. Agora, atenção, ele tem até 5 dias úteis da abertura dos envelopes para impugnar, para fazer esse pedido de impugnação. Ah, como é que ele vai saber disso? Está tudo no edital, no instrumento convocatório. Então ele vai saber que dia vai ser aberto o envelope. Então ele tem que contar até 5 dias úteis antes da abertura dos envelopes. Ele tem que contar para trás 5 dias úteis e ele tem aquele prazo para entrar com a impugnação, senão não está valendo.
E a administração, depois desse pedido, deve julgar em até 3 dias. Não precisa ser útil, mas 3 dias normalmente corridos, né? Claro. Então, atenção com esse prazo, porque normalmente pode-se botar, a banca pode botar 15 dias ou 10 dias, uma coisa assim, 5 dias, sem botar úteis, 5 dias corridos, e pode confundir você, candidato, na hora de marcar. Então, são 5 dias úteis antes da abertura dos envelopes. Eles podem colocar também na questão 5 dias úteis antes do recebimento das propostas de licitação. Está errado, então atenção. Cidadão pode impugnar? Pode. 5 dias úteis antes do quê? Da abertura dos envelopes, não do recebimento e tudo. E a administração deve julgar isso em até 3 dias. Muita atenção com isso. Com isso, pessoal, terminamos mais um bloco sobre administração de recursos materiais, falando sobre compras. Até um próximo encontro.